Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. Bom, há aí várias frentes de análise para o meu comentário, que, repito, é sempre feito em cima do lance, porque esse programa é ainda à tarde, de 4 às 5, enquanto essas sessões estão acontecendo. Então, essas declarações ocorreram agora há pouco, e há muitos pontos de horas e horas de depoimento e confronto ali com senadores de oposição e da base governista a serem analisados. Eu começo pela questão política, com essa declaração do Jair Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro fez ontem, no final da sessão com o Fábio Weingarten, que foi desastrosa em razão da mentirada espalhada pelo ex-secretário de propaganda, devidamente desmentida, inclusive, com o vídeo dele mesmo. Chegou a esse ponto. Eu divulguei depois o vídeo, inclusive, no Twitter, tá lá, @FMouraBrasil, tá divulgado no meu Instagram também, uma das mentiras dele ao longo da sessão, em que ele falava que quando foi infectado não estava trabalhando, e aí pegaram uma live dele com o Eduardo Bolsonaro, da época em que ele estava infectado, dizendo, não, estou trabalhando normalmente. Então, assim, e colocou, né, o celular ali, o senador, no microfone, e nós ouvimos a voz do próprio Weingarten desmentindo o que o Weingarten, fisicamente presente na comissão, estava falando minutos antes. Chegou a esse ponto o cinismo e a sonsice. O Flávio Bolsonaro foi lá para dividir as manchetes. Em parte, uma estratégia bem sucedida, porque os jornais, eles se deixam levar pelo circo. Então entra lá o Flávio Bolsonaro, que vivia dando abraço no Renan Calheiros. Vocês podem procurar no Google, tá cheio de fotos deles dois abraçadinhos. Afinal, os dois têm os seus telhados de vidro e exaltam as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro de sabotagem do combate à corrupção, como tantas vezes eu citei nesse programa. Renan deu entrevista falando sobre a questão do COAF, que atingiu o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio, da Receita, a nomeação do Aras, a nomeação do Cássio Nunes Marques. Nisso tudo aí eles estão juntos. Mas ontem era conveniente para o Flávio Bolsonaro criar essa polarização com o relator da CPI da Covid, que é o Renan Calheiros, que já foi alvo de 18 inquéritos. Então foi lá, chamou de vagabundo, aí o Renan reagiu, dizendo que o Flávio que roubou o pessoal do seu gabinete, né, se referindo ali diretamente a ele, obviamente citando indiretamente a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apontou que o Flávio Bolsonaro era o líder da organização criminosa, que cometeu ali crimes de peculato e lavagem de dinheiro, além da própria Orcrim, né, como se chama a organização criminosa de uma maneira geral. Ele era o líder daquela organização que desviou dinheiro em gabinete. O Renan usou isso contra o Flávio Bolsonaro. O pessoal brincou nas redes sociais, né, em briga de Renan com o Flávio Bolsonaro, torço pela briga. Outros falaram, eu torço pela polícia, eu torço pelos juízes que possam eventualmente condená-los. Então, o que o bolsonarismo como um todo, de movimento político, quer fazer, e a sua claque, que tem aí bancadas com microfones, vai fazer hoje ao longo do dia, é incentivar essa polarização entre Bolsonaro, que posa aí de defensor da família brasileira, é defensor da impunidade da sua própria família. Essa que é a realidade, né? Contra a figura do Renan Calheiros. Como que o Renan tem moral para mandar prender alguém e tal, porque ele falou que iria pedir a prisão do ex-secretário de propaganda, Fábio Weingarten, o que foi recusado pelo presidente da CPI, que, no entanto, Omar Aziz, acabou pedindo uma investigação ao Ministério Público por falso testemunho na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então houve essa medida menos gravosa do que uma prisão, mas foi devidamente encaminhada. Aliás, o senador Alessandro Vieira também pediu quebra de sigilo do Fábio Weingarten. Então, repito, bolsonarismo querendo polarizar com o Renan. Ora, esse é o Jair Bolsonaro que aplaudiu e elogiou o Eduardo Cunha na votação do impeachment da Dilma Rousseff. Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados. Não é curioso? Agora está tentando fazer essa polarização com o Renan Calheiros para tentar varrer a sujeira dele, Jair Bolsonaro, para debaixo do tapete, para que as pessoas acreditem, eu preciso escolher um lado.
E olha que tem uma parcela significativa da população, não passa o pano para eleitor. Tem uma parcela, não são todos, evidentemente, que é muito suscetível a esse jogo de narrativa. O sujeito acha, mas o Renan do outro lado, mas não sei o quê. Não, o que interessa é o fato. O que interessa é a sabotagem do processo de vacinação. Por mim, Renan Calheiros estava sendo alvo, estou cobrando aqui há 18 anos. Como colunista, ele é alvo de 18 inquéritos, praticamente um inquérito por ano a gente fica cobrando que vá adiante no caso do Renan Calheiros. Agora, ele está lá porque ele é senador e porque a sujeira é varrida para debaixo do tapete com a ajuda, de uns tempos para cá, da família Bolsonaro. Essa que é a realidade, mas é a parte da hipocrisia que eles não comentam. Então, o Renan Calheiros ele não está lá por uma questão moral. Ele está lá porque ele tem o cargo de senador e ele foi escolhido. Assim como o Eduardo Cunha estava lá na Câmara dos Deputados, com a autoridade para decidir pela abertura do impeachment da Dilma Rousseff, do processo, evidentemente, porque ele ocupava aquele cargo. Porque esses processos são feitos por parlamentares. Há um monte de parlamentares com telhado de vidro, com sujeito, e eu cobro aqui diariamente, há anos, a punição, as investigações, evidentemente, responsabilização, punição, e mostro as articulações de bastidor que geram essa varredura aí da sujeira para debaixo do tapete, arquivamento de denúncias, a padrinha, ministro do Supremo Tribunal Federal, como Ciro Nogueira, o próprio Arthur Lira. Os dois, Ciro Nogueira e Arthur Lira, aliados do Jair Bolsonaro hoje, eram alvos do inquérito do quadrilhão do PP, que foi engavetado pelo Cássio Nunes Marques, nomeado pelo Jair Bolsonaro para o STF, graças ao apadrinhamento do próprio Ciro Nogueira. Hoje o Jair Bolsonaro estava em Alagoas com Arthur Lira e Fernando Collor de Mello. Estava lá com um ex-presidente empichado, recebeu lá o Fiat Elba no esquema do PC Farias, e estava lá com Arthur Lira, já acusado, que teve seu processo engavetado, já foi acusado de rachadinha também, assim como Flávio Bolsonaro. Aí teve um juiz que disse que a jurisdição não era aquela. Esses recursos aí processuais que se encontram no Brasil para que esse pessoal nunca seja devidamente responsabilizado. Então essas são as companhias hoje do Jair Bolsonaro, sem falar em Roberto Jefferson, condenado no mensalão do PT. E aí ele quer falar da moral dos outros, né? Para um público que vive num universo paralelo, que acha que o Bolsonaro é a retórica eleitoral dele de 2018. Não, a prática é outra, completamente diferente. E a gente tem apontado. Quem fica na realidade aponta. E quem tem princípio, quem repudia essa sujeira em um governo, repudia no outro. Agora, você tem um grupo que acha que é uma questão de identificação. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula, e aí vai lá a claque bolsonarista e diz que todos aqueles que estão cobrando aí a revelação dos fatos, a responsabilização daqueles que sabotaram a vacina são lulistas, porque é o Lula que está aí ascendendo para ser o rival do Jair Bolsonaro em 2022. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o zelo pela moralidade pública, com o zelo pelas providências das autoridades públicas para garantir a vida, o direito à vida constitucional, inclusive, da população brasileira. Então, começando pelo fim, Bolsonaro está lá dobrando a aposta, começada pelo Flávio Bolsonaro ontem, para dividir as manchetes, para disparar no grupo de WhatsApp, para alimentar as redes bolsonaristas com essa rivalidade, porque não consegue contra-argumentar em relação aos fatos em si, em relação à irresponsabilidade, à inconsequência, para não dizer os crimes de responsabilidade que cometeu, que estão sendo apurados e serão enquadrados. Ele será enquadrado nisso se os parlamentares fizerem um bom trabalho, porque os fatos aí são bastante óbvios. O que se coleta é mais e mais prova, é mais e mais depoimento.